Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada se você segue inscrito e clica no link aqui embaixo para ter acesso ao meu livro, tá? O livro God and Guns, um faroeste bem bacana. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Bom, vamos lá então, vamos para mais um vídeo do Bruce Responde, tá? Caso você queira que eu responda alguma dúvida, alguma coisa, manda aí uma pergunta com a hashtag Bruce Responde, pode escrever aqui embaixo nos comentários, tá bom? E se você colocar a hashtag, né, eu falo seu nome e tudo mais, então se caso você não queira seu nome dito aqui, o seu perfil, enfim, então você avisa na pergunta, beleza? Bom, vamos lá então, vamos falar da pergunta do rapaz aí, que eu vou usar o nome Pacífico, tá bom? O Pacífico, ele perguntou o seguinte: a minha pergunta será inspirada em um clássico do faroeste, Três Homens em Conflito, ou The Good, The Bad and The Ugly, tá? Esse filme, inclusive, eu usei como referência aqui na seção de membros para nomear as categorias, né? Então, o Três Homens em Conflito, que foi a tradução aqui para o Brasil, né, seria, na tradução literal, do ponto de vista ali do título original, que é em italiano, né? O bom, o mal e o feio, ok? Então, o bom, o mal e o feio. Cada personagem ali tem essa característica em destaque, né? E então o feio, ele é um cara ali que, além de feio, ele é meio trambiqueiro e tudo mais, né? Tem o cara mal, que é o mauzão clássico de vilão de faroeste. E tem o homem bom, né? Ele não é tão bom, ele não é um cara bonzinho nem nada assim, que é o Clint Eastwood, né? O personagem ali, diria que principal da trama, né? Então, os três, eles têm essa dinâmica durante toda a história. É um filme muito bom, recomendo, tá? Pra mim é o melhor faroeste já feito. É o faroeste daquelas musiquinhas famosas de Velho Oeste, tá? E então, primeiro eu vou recomendar pra vocês o filme, tá? Não queria deixar de perder essa oportunidade. Agora vamos continuar com a pergunta, né? Como seria o tratamento recebido por cada um dos protagonistas se eles estivessem no mercado de namoro? Começando pelo feio, o senhor tem a opinião de que ele seria invariavelmente tratado de forma ruim por conta de sua aparência? De modo que, se não for rejeitado instantaneamente, teria que trabalhar muito para conseguir pouco? Sim, é bem provável que, né, a dinâmica é essa, ela é clara dentro do mercado aí de namoro e tal, de que caras que têm uma aparência ruim, eles tendem a serem rejeitados com muita frequência. É até importante que ele saiba trabalhar isso, porque, do contrário, ele pode criar uma espécie de ressentimento, uma coisa assim complicada. E eu sempre digo, né, e repito, que o feminino ele tende a ser muito cruel e ter pouca ou nenhuma empatia ao masculino. Então, por isso, é importante sim ter uma casca, né? O personagem, o Tuco, né? Ele é um cara que é o feio, né, da história, mas ele é um cara cascudo, um cara casca grossa. Então ele também é meio trambiqueiro e tudo mais. Então é uma característica que, de repente, se a gente pegar do filme, o personagem ele entrega um pouco disso. Ele não é apesar desse ponto, né? Ele, longe de ser um cara ali que se vitimiza e tudo mais, pelo contrário. Então, é importante que, já que você citou logo depois, né, quais seriam as possíveis soluções para os feios, além do óbvio conselho de melhorar a aparência? A minha solução é tratar o mercado de namoro de modo casca grossa, ou seja, como seria isso? A não dar tanta importância para ele. Essa seria a solução, porque, do contrário, o que acontece é que, se você dá importância demais a algo que tecnicamente você não tem como entregar, né? Que é o ponto que eu estou citando aqui. Se você não tem a aparência ao seu favor, que é a moeda de troca muito importante, né? E aqui a gente não vai entrar no mérito de ficar rico e tudo mais, porque daí ficar rico também resolve muita coisa, né? Não tudo, mas muita coisa. Então, agora falando do ponto de vista mais que é palpável a todos, né? Então, se você é um cara feio, você pode, de repente, não tenho interesse em buscar uma melhora da minha aparência. Beleza. Então, busque internamente se tornar um cara um pouco mais despreocupado com isso. Um cara que realmente, né, e entregue, como eu falei, a virilidade, ser mais viril. Isso ajuda muito um cara que tem uma aparência, né, prejudicada, tá? Justamente porque, eu vou emendar agora na segunda pergunta,
que é, e com relação ao mal, será que ele teria o maior sucesso dentre as mulheres? Vejo muitos conselhos de canais incentivando os homens a simularem uma atitude mais fria, de cafajeste, ao passo que uma atitude de beta resultaria no desprezo das mulheres. Portanto, será que vale a pena simular um comportamento mais impassível, independente da aparência do sujeito? Acho que ele perguntou isso porque o personagem, que é o personagem mau, ele também não é um cara de aparência assim incrível. Por mais que na época ele era tratado como um galã assim e tal, ainda assim ele era o galã para fazer personagens maus, né? Então, nesse ponto, se você notar bem, se você reparar com atenção, a primeira indicação que eu dei, ela leva a segunda, só que não no sentido de simulação. Esse é o grande problema. O ideal é você se conectar ao seu lado mais viril e mais masculino, tá? E, por consequência, um dos reflexos disso vai ser esse comportamento um pouco mais impassível, independente e tudo mais ali, no sentido, né, que você não se importa com a sua aparência, mas que você é um cara, né, um cara FDA, né, pronto. Então, é um cara que ele se impõe, então ele é um cara que ele tem muito disso, tá? Então, lembrando novamente, como eu não vou utilizar, já que ele citou, a ideia da melhora da aparência, então é legal que você sim busque, não simular, mas busque ser esse homem, né? Conectar, porque todo mundo tem esse lado. Na verdade, o que acontece é que alguns deixam os outros aspectos dos seus sentimentos e tudo mais se aflorarem num modo que tornam a sua conexão com o seu lado mais homem, mais masculino, fragilizada, tá? Então, às vezes, não é você fingir, homem não chora, aquela coisa, não é isso. Mas é entender que existe uma perspectiva, primeiro, da falta de empatia do feminino pelo masculino e de que você não pode entregar, né, suas estratégias e suas emoções assim logo de cara, porque realmente você vai ser tratado como tal do beta, né? Você vai ter sim o desprezo delas, tá? E elas podem falar mil e uma coisas de que elas querem um cara assim, assim, assado. Vocês têm que entender que não é assim que o mercado delas funciona, tá bom? Então, entender, em primeiro lugar, evitar se importar demais com esse mercado e se importar com a opinião delas, tá? Em primeiro lugar. Fazendo isso, a tendência é que o próprio mercado se regule ao seu favor, tá? É isso. Se a gente for falar de mercado, aqui eu tô falando praticamente, né, no mercado liberal, né? Então deixe que o mercado se regule sozinho e faça a sua parte, não se importando demais. Meio isso. E por fim, o bom. É lógico que Clint Eastwood é um Shed. Confirmado, assinado. Mas deixando isso de lado, o senhor mantém a opinião de que não vale a pena ser bonzinho nos relacionamentos? Os bonzinhos sofrem demais e ganham pouco, ao passo que os bad boys vivem ao contrário? Tá? Então eu vou excluir a ideia do personagem. O personagem, ele, de bonzinho, ele não tem nada, né? Ele, inclusive, ele tem muitos traços ali, muitos momentos que, claramente, ele não é o homem bom, né? Eu acho que a definição do bom, né, dele é mais no aspecto de um cara muito bom no que faz, só se for, né? Mas, assim, claro que não é o que o termo indica ali. Tá? Então, supondo que o cara é bonzinho. O que o cara bonzinho, ele recebe, geralmente, né? Eu separo o cara ele ser bonzinho e o cara ele ser uma boa pessoa. Eu faço uma separação, tá bom? Não quer dizer que você ser se você for uma boa pessoa que você vai, né, se dar mal num relacionamento, que não sei o que, não. É importante que você tenha valores, que você tenha princípios. Isso também é parte de ser homem, né, de ser mais masculino, ok? Agora, o cara bonzinho, pela definição, bonzinho, é um termo para uma ideia de um homem que não se impõe, de um homem que não se coloca. Então, por consequência, o simples fato de você parecer bonzinho para elas, mesmo que você seja um cara que se imponha, às vezes já é o suficiente para ela te julgar, porque a mulher ela é um ser muito espaço com espaço seituoso, tá? Elas têm muito disso. Por quê? Porque elas te analisam. O trabalho delas é esse, entre aspas, né? Então elas vão analisar você e muitas vezes elas vão supor coisas por sua aparência e por sua forma, às vezes, de falar e tal. Às vezes você é um cara que se impõe, mas você tem um perfil de boa pessoa, né, de simpático, educado, já é o suficiente, né? Eu me recordo uma vez, né, de uma
né, de um relato de uma amiga minha, que eu atendi a pessoa, né, que eu estava fazendo meu trabalho de atendimento na época, e atendi, eu fui super educado com a pessoa e tal, com a moça, e no final ela parece que ela tinha me achado atraente e tal, falou com a amiga dela, mas falou assim, mas ele gosta, né, ou será que ele não é não sei o quê? Só porque eu fui educado. Pra vocês terem uma ideia, entendeu? Então, ó, é impressionante como que elas têm muito dessa visão, assim, de que realmente o cara que é muito educado, muito assim, né? É bacana, bonzinho e tal. Na época eu era um pouquinho mais mesmo, mas ainda assim, né? É impressionante como elas têm essa visão mesmo. Então, por mais que simulação e tudo mais, eu tô citando, não é o ideal, você pode, pelo menos no início, vestir uma máscara, porque todo mundo veste, tá bom? Então, ponham isso na cabeça, tá? Não é pra você simular, né, o tempo inteiro. No início, pode ser, porque máscaras são utilizadas, elas também utilizam, tá bom? Então não tenha vergonha de utilizar uma máscara e de esconder um pouco da sua estratégia ali, do que você tá querendo, né, no final das contas, tá ok? É meio isso, assim, o recado dessa pergunta. Uma pergunta muito bacana que deu pra refletir bastante coisa. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal, né? Ver ali o meu livro também, que é um faroeste. Então vou deixar aqui a deixa no final para que vocês possam acessar o link lá. Se porventura algum de vocês quer a versão em PDF, prefere, sei lá, deixa nos comentários aqui embaixo, porque na Amazon vem apenas a versão do Kindle e tudo mais, né? Então, às vezes algumas pessoas preferem, né, um arquivo, né, que não precise lá do aplicativo deles, alguma coisa assim, ou não tem o Kindle físico, né? Só lembrando que você não precisa ter, você pode usar outros dispositivos para acessar. Mas se de repente vocês preferem essa versão, vocês deixam aí nos comentários para mim, para eu saber, tá bom? E daí eu posso fazer um anúncio em outro formato, fora da Amazon ali e tal, né? Não sei, eles têm algumas regrinhas chatas quanto a isso, mas a gente dá um jeito, tá bom? Então se vocês têm interesse aí no livro, só avisar pra mim, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e forte abraço a todos.